Boa noite a todos que estão conosco aqui em mais uma live para a apresentação de mais uma formação em psicomotricidade. Somos do capítulo Minas Gerais e nossa convidada de hoje é Marta Lovisaro, que vai nos apresentar a formação em psicomotricidade heurística. Nós vamos pedir a ela que nos informe sobre os objetivos, um pouco da história, a metodologia, né, o que ela achar mais interessante, para que as pessoas que procuram as formações em psicomotricidade, e que a procura está aumentando, possam conhecer com mais detalhes, mais diretamente, das próprias palavras da Marta, como se dá essa formação. Só lembrando, Marta, que após a sua fala, nós reservamos sempre alguns minutos para que as pessoas possam fazer perguntas, ou diretamente, ou pelo chat, para a gente poder responder, e você responder, claro, e conversarmos um pouquinho, ok? Ok. Então, tá bom. Então, você tem a palavra e o tempo a seu favor aí para nos informar sobre a psicomotricidade heurística. Ok. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre a formação em psicomotricidade heurística. Quero parabenizar também o capítulo mineiro de psicomotricidade por essa iniciativa, né, e a possibilidade democrática que se abre à apresentação de todas essas formações que nós temos aqui no Brasil. Agradeço também aos psicomotricistas, colegas como Suzana e outros que certamente vão entrar, e todos que já estão, né, presentes. Estão aqui para conhecer um pouquinho dessa psicomotricidade heurística, né? Não vamos falar tudo, porque isso demandaria mais tempo, mas eu espero trazer, pelo menos, uma ideia assim bem, talvez, eu diria bem clara, né, do que é a nossa formação. Porque eu penso e parto do princípio de que a psicomotricidade ela é única, né? Se existem especificidades, estas especificidades elas se devem, na verdade, aos formadores, né? Aos formadores que transmitem a psicomotricidade. Então, partindo desse ponto, iniciando a minha exposição, eu vou dizer quem eu sou, né? Porque eu me fiz formadora, né? E para que, dessa forma, vocês fiquem entendendo claramente os objetivos e especificidades da formação heurística, ok? Então, quem eu sou? Vou fazer um históricozinho assim rápido, né? Eu fui professora primária, que saiu inocente do Instituto de Educação, aqui do Rio de Janeiro, né, para uma turma de crianças, na época, AE, quer dizer, eram crianças especiais, sem saber que essas crianças existiam. Nunca me falaram sobre essas crianças. Eu nunca tinha visto nada a esse respeito. Então, essa professora, que fui eu, né, se frustrou a usar a didática aprendida para alfabetizar a sua classe, né, de crianças. Então, este fato me conduziu a conquistar uma vaga num recém-curso que foi criado de terapia da palavra, com Abigail Karasik.
e, aliás, eu abro aqui um parênteses, né, para deixar minha homenagem e admiração por esse exemplo de mulher que trouxe a fonoaudiologia para o Brasil e que faleceu no mês passado, né, infelizmente. Então, o curso de logopedia, ele abriu meu interesse pela psicologia e pela pedagogia. Fiquei motivada pela experiência assim solitária vivida com a minha primeira turma como professora do município. O método Raman, Desobot ou Couturier, eles me introduziram na psicomotricidade e na sua prática. 13 anos de psicanálise também me ajudaram a entender um pouco de quem eu sou, né? E a formação em renascimento me fez viver a respiração, o autoconhecimento, né? Que esse método muito me proporcionou. Então, a formação holística de base também na Universidade da Paz, com Pierre Vaio, ela também me trouxe uma visão ampliada do cuidar. Então, o meu trabalho, desde 1962, logo tem 60 anos, né? Na educação especial do Estado e do município aqui do Rio, no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, como psicóloga com crianças, ao lado de Nise da Silveira, e no Hospital Psiquiátrico do Sistema Penal, com adultos infratores, aliados ao meu consultório, se consolidaram, né, a partir da relevância que, desde 1965, dei à psicomotricidade. E pela vida acadêmica também, que a UERJ me proporcionou, né? Me permitindo criar a pós em psicomotricidade em 1987. Eu não guardo datas, eu tive que colocar isso tudo aqui, porque senão eu não saberia dizer uma data sequer, tá? Então, o curso, esse curso de pós-graduação da UERJ, ele teve vigência longa, né? E nele eu formei cerca de 800 alunos. Eu nunca lecionei em cursos de pós-graduação em psicomotricidade que não tivessem uma disciplina específica para as vivências psicomotoras. Quando eu montei o primeiro curso, que foi na Estácio, com o apoio da Fono Eni Leia Gás, que era a coordenadora do curso de fonoaudiologia, nós abrimos, né, na Estácio, a primeira pós em psicomotricidade aprovada pelo MEC em 1983. Isso pode ser visto no livro da Agnès Lorenzon, Psicomotricidade, Teoria e Prática. Portanto, antes de criar uma formação e me titular formadora, eu fiz assim uma longa caminhada de pelo menos uns 35 anos de trabalho, né? Na saúde e na educação, formando em cursos de pós-graduação em psicomotricidade cerca de pelo menos uns 1.500 alunos, ou talvez até mais. Em 1989, eu criei uma formação na UERJ em psicomotricidade. Em 1989. Né? Na verdade, essa formação ela nem começou na UERJ, ela começou na Motrix, que era um espaço ligado à Academia Estilo, ao Colégio MOP, aqui no Rio, né? Um espaço muito bacana de movimento, que era coordenado pela Cida Dias, que agora está lá no Rio Grande do Norte. Né? Então, ao longo dos anos, esta formação
ela foi deixando de representar minhas ideias. Foram 15 anos formando psicomotricistas na UERJ. E, como disse logo de início, o que caracteriza uma formação é o seu formador, né? Então, esta formação, ela se encerrou. E algo capaz de representar, né, os meus pensamentos e experiências se concretizou de imediato. A formação em psicomotricidade heurística se definiu na UERJ. Então, a primeira turma aconteceu em 2016. Ela parece novinha, mas ela já vem dentro de mim a longa data, né? Num trabalho bem longo. Então, essa formação ela foi recebida dentro da UERJ pelo Instituto de Formação Humana em Novas Tecnologias, que é um instituto que dá cursos de curta duração, cursos semipresenciais, tá? E muito variados. E o sistema nesse instituto era seguir esse ensino semipresencial. Então, esta modalidade não me era estranha, tendo em vista que eu coordeno, né, uma disciplina que é de corpo e movimento na educação, e essa disciplina, eu estou com ela desde 2002. Então, esse ensino à distância, eu já trabalhava com ele há algum tempo, né? Então, a pandemia, ela, quando chegou, não me paralisou, mas me trouxe a realidade do ensino remoto, né? Então, a plataforma Zoom, ela é interativa. Nós estamos aqui, nós estamos nos vendo, nós podemos dialogar, né? Ela proporciona uma aproximação afetiva bem diferente do ensino à distância, que é totalmente à distância. Então, o conhecimento teórico promovido pela presença na aula remota, essas trocas imediatas com o instrutor, né? As possibilidades de criar vivências possíveis também nesse espaço, né? Tornam essa didática eficaz. No caso do ensino da psicomotricidade, nós mantemos a mesma carga horária do ensino teórico nas práticas vivenciais, como vocês vão poder ver na estrutura do curso. Levo em consideração, a clássica máxima de que a psicomotricidade não se ensina, se vive, né? Então, desde o meu primeiro curso que eu montei de pós-graduação em psicomotricidade, eu sempre mantive uma disciplina com vivências, né, psicomotoras. Então, antes de expor os objetivos do curso, eu tenho que falar sobre alguns princípios que a prática psicomotora ela implantou em mim, como princípios de liberdade, de autonomia, de respeito. Eu poderia até juntar, né, outros, mas eu creio que isso se resume em dizer, primeiramente, que eu procuro oferecer o ensino mais atualizado no seu conteúdo que me é possível, né? Não guardo expectativas quanto aos formandos em termos do que ou do como, né, eles vão utilizar esses conhecimentos posteriormente. Isso é, se eles vão utilizar no enriquecimento da sua profissão, né, ou na prática psicomotora. São duas possibilidades. Então, acho válida essas ambas posições, né? Eu me vejo nisso, porque eu fiz várias formações
Não fiquei com uma única, mas com todas. Enriqueci minha prática como psicóloga educacional e clínica e me coloquei como psicomotricista, sempre que a situação me solicitava, né? Então, um outro ponto que é importante diz respeito à psicomotricidade na sua prática, que ela precisa ser vivida com autonomia, liberdade e respeito, sim, né? E como não há uma receita ou um modelo pronto para os atendimentos, porque nós lidamos com singularidades, né? Com as subjetividades advindas da complexidade que nos habita, eu não desejo que meus formandos me copiem, e sim que se projetem na prática com suas subjetividades, conscientes de si, dos contornos de sua personalidade, e assim eles possam ser verdadeiros educadores ou né, terapeutas. Então, a heurística é uma proposta aberta. Seus participantes são levados a um autoconhecimento que lhes permita oferecer com consciência, como diz o Couturier, né, a ajuda, processo de ajuda que o outro necessita. Portanto, nós somos fiéis a estas posições. Mais ainda, uma característica desse ensino é o de encaminhá-lo, sempre que possível, para o campo da pesquisa. Eu creio que foi em 2017, ainda como presidente da ABP, que em uma reunião com o Conselho Científico, na época era dirigido pela Rosa Prista, eu lancei o desafio de se pensar, já que a psicomotricidade é tida como ciência, né? De se pensar qual o seu objeto de estudo. E lancei como objeto de estudo o fenômeno psicomotor. Então, na heurística, né, nós estamos pensando seriamente e pesquisando isso, que demanda muitas buscas e fundamentações, porque é preciso saber o que é o fenômeno psicomotor, né? Essa é uma pergunta séria. Eu já cheguei um pouco a este fenômeno, mas não é fácil defini-lo. Atualmente, eu estudo linguística para não cair em formulações que possam ser contestadas. Eu creio mesmo que toda essa nossa comunidade, né, que inclusive está aqui hoje, deveria estar se propondo a fazer essa pesquisa. Ela será muito esclarecedora para o conhecimento respeitoso da psicomotricidade como ciência. Então, eu vou agora passar o meu primeiro slide. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui. Tudo bem? Está aparecendo? Sim. Sim, então ótimo. Obrigada, Amanda. Então, os objetivos da formação. Deixa eu me propor aqui formar psicomotricistas que dominem os estudos e as práticas fundamentais da psicomotricidade no âmbito da educação e da clínica, aplicáveis a todas as idades, no contexto de uma visão heurística que contemple
a lógica da descoberta e o autoconhecimento. Aqui, com a lógica da descoberta e o autoconhecimento, eu já estou entrando, né, dentro, eu acredito, na expectativa de muitos a respeito de como essa heurística, né, ela se apresenta na psicomotricidade. Então, o que é a psicomotricidade heurística? A formação em psicomotricidade heurística é, por suas características, o estudo do desenvolvimento motor e psíquico desde a fase intrauterina, maioridade. Ela pode ser utilizada como prevenção das dificuldades de desenvolvimento da infância ou como tratamento para todas as idades. A psicomotricidade heurística tem como diferencial a lógica da descoberta, porque heurística é isso. As heurísticas são muitas, né? Porque elas trazem essa lógica da descoberta. A vivência psicomotora, ela está sujeita a uma visão globalizada da pessoa, objetiva. Ela se dá pelo movimento. Alcançar a ressignificação do que foi vivido favorece autoconhecimento e a abertura à capacidade de intuir. Na heurística, nós temos uma valorização da intuição. Essa intuição que a criança perde porque o adulto tira, né, vai cerceando aos poucos o imaginário da infância, né? E assim ela perde aquela coisa tão natural, né, que existe nela, criança, que é a intuição. A psicomotricidade heurística, ela abrange a formação pessoal, teórica e profissional do formando. Nós vamos ver isso aqui. Eu vou deixar a teórica, porque eu acho que ela que vai trazer para vocês uma ideia, né, da estrutura, né, da formação. E sobre a pessoal, ela é vivida com o objetivo não só didático, né, na formação de um saber construído, mas de conhecimento corpo-mental. Então, o que oferece um suporte à relação do psicomotricista com ele e com os outros. Essa formação pessoal, ela se dá num período de 8 horas aos sábados, né? Às vezes, em outros grupos, aos domingos, nós temos todo um calendário que é feito no início do curso e que é seguido criteriosamente. Então, a formação pessoal, sem dúvida alguma, são as vivências presenciais, né? Importantíssimas para que o psicomotricista viva o seu corpo, se sensibilize em relação ao seu eu interior, né? A sua vida interior, e assim possa estar de uma forma segura e comprometida com o outro. E a formação profissional, ela busca desenvolver os princípios éticos e a conduta frente às tarefas que esse psicomotricista deverá desenvolver. Seja lá onde for, né? Pode ser na instituição, no ambiente particular, da clínica psicomotora, enfim. A ética é um princípio que nós trabalhamos, inclusive, vivencialmente, né? E sobre a questão teórica, que diz respeito ao conhecimento que é extraído dos nossos grandes mestres, né? Um leque de saberes oriundos das várias áreas do conhecimento humano. Então, esses saberes, eles sustentam de forma teórica essas práticas psicomotoras.
E assim que eu vou falar sobre essas bases teóricas da formação. Ela se sustenta nesse tripé da psicanálise, pela identificação da imagem corporal, e do Eupele, porque Eupele foi um estudo, foi um grupo de estudo que eu realizei no período passado, no ano passado. Tivemos um número considerável de participantes, né? Um estudo que não foi fácil, um estudo difícil, mas que trouxe muitos aportes para a prática psicomotora. Então, nós temos a fenomenologia, que não poderia nunca estar fora, né, dentro de um pensamento filosófico, a experiência corporal, que se estuda ali, o diálogo tônico, através do toque, dos envoltórios, do olhar, da voz, que assim são trabalhados, né? Assim como também a relação com os outros. O estudo nos deixado aí por Merleau-Ponty são a base desse estudo da fenomenologia. As neurociências, que com os avanços sobre os estudos do sistema nervoso, né, e suas influências sobre o funcionamento do corpo de uma maneira geral, não pode hoje estar fora, né, dos conhecimentos que embasam a psicomotricidade. Mas eu acrescento agora aqui, né, eu acho que esse é o ponto assim, que vai esclarecer mais o nosso atendimento, né, é a teoria da aprendizagem que nós utilizamos, que é a teoria de Jerome Bruner. Então, essa teoria, ela me deixou frente à palavra heurística, que dá nome à formação. A palavra eureka, ela tem a mesma raiz da heurística. Porque heurística significa a arte de fazer descobertas. E agora eu vou lhes mostrar como a prática psicomotora heurística funciona a partir da teoria da aprendizagem de Bruner. Sabemos que a psicomotricidade ela tem por objetivo, né, atuar nessa trilogia corpo, cognição e afetividade, que, aliás, é a base da aprendizagem, né? O que nos remete a uma teoria que responda a esses impositivos, de auxiliar no desenvolvimento e no crescimento. Então, a teoria de Bruner, ela pode ser entendida como sendo heurística, por buscar a solução de problemas, a conceituação, o raciocínio e o reconhecimento perceptivo, né? Onde lembramos a intuição por estar relacionada ao modo pelo qual o sujeito, ao construir a sua rede de significação, que é um território simbólico, né, usa a sua perícia intuitiva para atingir um determinado alvo, como uma situação complexa que busca uma resposta, uma solução. Então, a palavra heurística, ela diz respeito a essa lógica da descoberta. E ela pode ser, né, bem entendida através da teoria de Bruner. E ele diz uma coisa que eu acho que exemplifica bem, né, o nosso olhar. Ele diz assim: há uma diferença nítida entre o comportamento que enfrenta as exigências de um problema e aquele que procura defender-se de qualquer participação.
E aí ele dá um exemplo simples. É a distinção que se poderia fazer entre jogar tênis e procurar furiosamente fugir do corte. Veja bem, se esse exemplo não deixa bem claro nas sessões de psicomotricidade, né, seja a nível educacional ou clínico, quando o psicomotricista coloca o problema e a partir daí, ele pode observar qual a posição adotada pelo executor, se de enfrentamento ou de defesa desse problema, sem atuar, digamos assim, sobre a sua decisão, e muito menos na sua execução, né? Porque nós não atuamos na decisão nem na execução. O problema é posto, né? Eu coloco cordas. Aqui está o problema. O que fazer com essas cordas? O problema está posto. O que fazer, né? Então, eu posso trabalhar com essas cordas de uma forma tranquila, né? Ou então eu posso furiosamente, né, fugir dessa situação, criando um outro propósito, uma outra coisa, né? Então, eu acho que esse exemplo ele fica muito claro nas sessões de psicomotricidade, né? É como nós enfrentamos a situação. Se nós enfrentamos de forma defensiva, né? E nos afastamos, ou se nós buscamos de forma decisiva, né? O que fazer com aquilo. Não, portanto, não nos afastamos do problema. O Brunner, ele realça a capacidade humana de se chegar à representação. Isso é tudo o que objetivamos na prática psicomotora. Então, para ele, representação significa transladar a experiência a um modelo de mundo. Para que isso ocorra, ele propõe 3 possibilidades. Agora, é importante a nossa atenção para isso. Ele propõe 3 possibilidades. A ação, levando em consideração que há ensinamentos difíceis de transmissão, pela inexistência de palavras que possam esclarecer, né? Então, é ação, é agir sobre. A segunda forma, que eu estou colocando, ele está colocando, digamos, né, numa ordem, mas elas se imbricam, né? Elas se envolvem. Então, uma segunda forma baseia-se na organização visual ou de outros sentidos, né? Pelo uso de imagens sinóticas, que é a percepção. E, por último, ele coloca as palavras. Então, eu vejo que Brunner nos oferece uma visão de representação ativa, que é a ação, a experiência direta, a representação icônica, que é a organização perceptiva, representa ou reproduz a situação, e a representação por palavras ou linguagem, caracterizada pela natureza simbólica, com algumas formas de sistemas simbólicos, icônicos, que agora podem ser bem compreendidos. Por quê? Porque a pessoa é capaz de fazer uma representação. Nós falamos em ressignificação, né? Então, você tem um objeto que é colocado, você vive o objeto com o seu corpo e sua ação,
você o representa através das suas imagens, dos seus simbolismos, né? Da sua memória, principalmente da sua memória. E aí você traz para aquele objeto um novo significado. Eu digo que é exatamente isso que nós fazemos, né, na prática psicomotora heurística. E eu digo que é isso que todos nós fazemos na psicomotricidade, né? Então, agora, nós vamos ver, eu espero que tenha ficado assim, claro, né? Essa posição. Então, agora, vamos ver aqui como isso se dá, né, na prática psicomotora heurística. Eu já falei, mas vou deixar aqui mais claro. Ó, é um momento ativo, quando colocamos o problema, o agir sobre o objeto, né? O segundo momento é icônico, que ocorre a partir da entrada no simbolismo, e que pode também ser bem demonstrado num outro momento desse trabalho, que é o momento que Simone Raman chamava de trabalho de mesa, né? Que o Couturier coloca num outro espaço da sala, onde ele pode ter mesa, né? Pode ter os bancos, onde as crianças ouvem uma história que ele coloca na hora. Então, esse é um momento, né, onde se pode também fazer toda uma representação icônica daquilo que foi vivido. Pode ser no desenho, na construção, né? E o terceiro momento é o momento de colocar palavras, já que a psicomotricidade trabalha com o interdito do falar. Então, fala-se pouco, né? Privilegia-se o movimento, privilegia-se o corpo, e temos, sim, o momento de fechamento da sessão, que é o momento de pôr palavras naquilo que foi mais importante, que foi vivido e que foi ressignificado, que é a capacidade de bem entender, que é a capacidade de transformar, de ir além da experiência inicial, que era a pura ação, atualizando-a para tornar o inconsciente consciente. Qual é a carga horária disso? Então, nós temos 2 módulos. O curso se compõe desses 2 módulos. Mas a gente, às vezes, muito raramente, eu me defronto com situações de pessoas que já vêm com um trajeto na clínica psicomotora, né? Que já fizeram pós, que já fizeram até um módulo educacional de psicomotricidade, e que querem se aprofundar na clínica. Então, eu separo, né, esses 2 momentos do curso. Agora, para quem inicia, é preciso ter o módulo educacional. E quem faz o módulo educacional pode chegar e me dizer: eu não tenho interesse nenhum em trabalhar na clínica. Eu trabalho na educação e quero continuar trabalhando na educação. Então, para isso, nós temos as pessoas que vão se comprometer a fechar o curso no módulo educacional e aqueles que se comprometem a ir até o fim. Se ele se compromete a ficar só no módulo educacional, ele vai ter 100 horas de aula, de teoria, 100 horas de vivência, 30 horas de estágio,
supervisão em grupo e individual, uma produção escrita, supervisionada, que vai perfazer uma carga horária de 360 horas. Se ele migrar para o módulo clínico, que é o que acontece normalmente, nós vamos ter uma redução, não na teoria nem na vivência, mas há uma redução no estágio e uma redução na supervisão, logicamente, né? E não há produção escrita. No módulo clínico, nós temos as 100 horas de teoria, 100 horas de vivência, 20 horas de estágio, né? Que se juntaram com mais aqueles 15 do educacional, né? Os 15. Temos a supervisão, 40 horas aula. Quando eu digo em grupo, é o grupo todo e a supervisão individual, tá? Então, nós temos aí uma carga horária de 612 horas aula, 610 para o curso todo. O módulo educacional da formação em psicomotricidade holística, ele permite atuar no espaço escolar, né, de forma preventiva, além de fornecer os conhecimentos básicos para a atuação como psicomotricista. A formação possui a duração de 12 meses, 24 encontros online, de 9 às 13, é teórico, e 7 encontros presenciais, de 9 às 17, é vivencial. O certificado tem o selo da ABP, como todas as outras formações, né? E acompanha, além dessas aulas, acompanha material teórico online, que inclui bibliografia, artigos científicos, vídeos e outros textos. As aulas são gravadas e o aluno pode rever a aula e assistir no momento em que puder também. Então, exige curso superior. Lembro que, embora a aula seja online, esteja gravada, ele possa assistir em outros momentos, mas isso só acontece, né, do aluno não participar no momento da aula, quando alguma coisa o impede, né? E isso tem sido muito bem respeitado pelos nossos alunos. Outra coisa, os meus grupos são pequenos. Pequenos, principalmente, mesmo que eu pudesse ter 50 alunos para fazer formação, eu ia dividir esses 50 em 5 turmas, porque uma formação demanda um olhar muito particularizado para cada um dos formandos. Aqui é uma visão, né, de um trabalho com as formandas. E aqui está o cronograma de planejamento da formação. Então, aqui estão os conteúdos, né? Nós temos aí a epistemologia, enfim. Eu não vou me deter nisso aí, porque o nosso tempo vai embora, né? E eu estou vendo aqui que já foi. Já tenho pouco tempo para falar para vocês. Marta, com Oi. licença, te interrompendo um pouquinho. Se você tiver um tempinho para concluir e abrirmos para perguntas, uma conversa, acho bom. Não é? Pois é, então nós vamos fazer isso. Ok. Eu não vou, então, me deter nesses detalhezinhos, que eu acho que vocês já perceberam a organização, né? Aqui é a clínica. E tem uma coisa que eu preciso falar rapidamente, mas vai ser rápido. É o círculo heurístico. O círculo heurístico é a formação de grupos que se organizam
espontaneamente com no máximo 5 elementos. Eles se reúnem, é um trabalho deles, eles se reúnem periodicamente para dialogar, estreitar relações, conviver, estar aberto para o mundo em reciprocidade, fortalecer o corpo, o movimento em ação, tá? Eles fazem trabalho juntos, eles podem criar uma atividade para uma instituição, se eles quiserem, né? Então, é um trabalho assim criativo e bem espontâneo, né? De acordo com as possibilidades de cada um. Então, eu acho muito importante falar sobre o círculo heurístico, né? Ele tem essas competências, que é de desenvolvimento, né? De refletir sobre a teoria, sobre a prática, e estar sempre em encontros, né? E, enfim, atuar como uma matriz da aprendizagem desse novo código de humanização que vincule o amor ao conhecimento e a compaixão ao serviço, tá? Então, é isso aí. E agora, claro que nós temos a supervisão, né? Nós já falamos sobre isso. Aqui são os formadores, sou eu, a minha filha, que é psicóloga, arte educadora, e o Bruno, que é fisioterapeuta e psicomotricista clínico e educacional. Então, esses são os meus fiéis escudeiros, que me ajudam, né, nesse trabalho. Então, eu digo para finalizar que os lábios da sabedoria, eles estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Vários teóricos, e desde a filosofia, né, clássica que nós temos aí, né, a hermética, nós estudamos e nós buscamos essas leis e esses conhecimentos. E baseado em Hermes Trismegisto, né, que escreveu ali essa frase que eu acho muito significativa, eu digo que a formação em psicomotricidade ela deve ser tratada com todo o rigor científico, guardada as suas bases e aplicações, que somente serão entendidas pelos que têm ouvidos que se abram ao conhecimento do movimento psicomotor. Então, é isso aí. Agora eu fico aqui esperando e muito agradecida, né, por vocês terem me ouvido e aguardando que me façam alguma pergunta. Enfim, estou aberta aí. Eu gostaria de dar uma palavra, Marta. Primeiro, tira o PowerPoint para a gente poder ficar aparecendo as pessoas, né? Peraí. Para de compartilhar. Peraí, que eu estou com um problema aqui. Aí, pronto, legal. Martinha! Não, já aconteceu. Já aconteceu? O TED já parou para você. Opa, tirou, peraí. Tá. Bom, primeira coisa que eu queria dizer, eu gostei muito da recapitulação que você fez da sua história de vida, da sua história de pensamento na psicomotricidade. Né? Achei assim, que tem toda uma evolução, que são 60 anos, pelo que você coloca, né? E eu me lembro bem de uma mesa em que participamos juntas, exatamente num congresso da Motrix, há muitos anos, década de 80. Foi há muitos anos. Exatamente com a Aparecida Dias, né? Agora, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você coloca a importância na intervenção, na psicomotricidade, da intuição. E eu me pergunto como que seria essa intuição, se ela seria colorida por todas as coisas da imagem inconsciente do corpo e pela compreensão teórica, porque intuição pura e simples, para mim, fica algo assim meio... vamos fazer para ver no que dá.
Foi muito boa a sua pergunta, Suzana. Porque quando a gente fala de uma resposta intuitiva, essa resposta, tanto ela pode dar certo, como ela pode dar errado. Né? Quando a gente resolve alguma coisa por intuição, é possível que a gente acerte, a gente espera acertar, mas algumas vezes a gente erra. Essa é uma crítica que se faz às heurísticas. Uhum. E eu acho isso assim também muito, muito desafiador para nós, né? Então, eu digo a você que não é essa intuição que vai ocorrer ali, só essa intuição. Ela existe, né? Você age, mas você age, nesse caso, né, que nós estamos falando aqui, de uma prática psicomotora, você entra no mundo imaginário, você entra no mundo simbólico, né? Então, você tem toda uma série de representações. E a sua resposta final é uma descoberta. A intuição, ela está ali no sentido de esteja aberta, né? Acredite nas suas possibilidades. Aceite o seu viver, o seu pensamento, para você poder se abrir, né? E se expandir. É nesse sentido. Não sei se eu respondi. Creio que sim. Marta, quero entrar um pouquinho também. Confesso que, antes de ser a mediadora dessa live, fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra heurística. Fiquei curiosa, como te disse no início, e vi que são atalhos mentais. São atalhos que, de repente, diante de um problema, a pessoa, por exemplo, eu vou chamar um táxi, e já sei que ele deve ir por ali, por ali, por ali, mas eu posso fazer isso, isso e isso, ou, diferentemente, posso fazer outra coisa assim, assim, assim. São atalhos de usabilidade, de afeto, né? Também, eu já aconcheguei uma amiga numa situação difícil, agora como é que eu vou aconchegar essa outra amiga, que eu não sou tão muito amiga, né? Acho que isso tem a ver também com a intuição, com a descoberta. É tipo falar assim, eu posso fazer assim, eu já fiz assim, eu posso ser assim. E ressignificar isso, como você bem colocou, através do Brenner. Brenner escreve com 2 N's? Não, com N só. N Jerome Brenner. Brunner. Brunner, entendi Brenner. Não, B-R-U-N-E-R, como se fala. Ok. Então ficou mais claro para mim como que você faz essa relação, essa associação entre a percepção do descobrir alguma coisa, como você citou no seu exemplo, as cordas. Eu posso pular corda, porque eu já pulava corda, já sei como é que é. Mas eu posso me enrolar na corda e mostrar para a minha psicomotricista ou para a minha formadora que eu, nesse momento, me sinto aprisionada ou qualquer coisa assim, e descobrir, né, alguma outra coisa que eu posso me soltar. Ficou claro. Agora, a minha pergunta é a seguinte, dava até para visualizar aqui uns momentos que você foi falando. Eu preciso agir, organizar, ou com outras percepções, e colocar em palavras, ou numa escrita, ou numa forma simbólica. Agora, como analisar? Como é que você começa a pensar? Como é que você pensa? E como é que você criou, desenvolveu? Porque o Merleau-Ponty eu entendo que faz muita ponte com a heurística, né? O presente é o aqui, né? O fenômeno aí psicomotor que vai ser decodificado aí ao longo de... Mas o que interessa é aquele momento.
Mas como você analisa? Você usa o método fenomenológico para analisar as sessões, ou os grupos de formação, ou na supervisão? Bom, eu acredito que eu use bastante a psicanálise, Ah, tá. né? Porque você faz possíveis associações, mas, mas como nós não trabalhamos com interpretação, não é isso? Isso. A gente não trabalha com interpretação, a gente trabalha com possibilidades de uma representação expressiva corporal, né? Um olhar, uma aproximação, um afastamento, essa proxêmica que existe na prática psicomotora. Mas, sem dúvida alguma, que a psicanálise ela traz recursos muito importantes, né? Para a gente compreender, através da estrutura psíquica do indivíduo, né? Compreender, através da sua história, né? O seu vivido, né? Aquilo que ele está ali presenciando. Como não se faz uma interpretação, a gente conversa, né? E na conversa, sempre... Por isso que eu digo que a linguagem ela é colocada como um elemento vital, importantíssimo, porque é aí que a pessoa consegue colocar, né, em palavras, porque ela quer explicar aquilo que ela sentiu e que foi vivenciado, ela coloca aí em palavras a sua forma de perceber, né, de ressignificar aquilo que foi vivido durante o processo, Ok. e reformular, e transformar, e transcender, né, os seus conflitos, né, as suas dificuldades, para a gente não usar muito a psicanálise, né, as suas dificuldades, aquilo que pesa na sua vida. Então, nesses momentos, né, em que se abre para a linguagem, seja adulto ou a criança também faz isso. Ela conta, às vezes, uma história em cima do seu desenho, Sim. ela nos coloca situações, né? Então, é por aí, Eline. Ok, querida, Né? muito bom. Sim. Então, quando eu iniciei, eu disse, a psicomotricidade ela é uma só. Todos nós fazemos esse percurso. Né? Apenas quando se estrutura uma formação, a gente busca as bases teóricas, né, que vão trazer um caminho, uma diretriz, né, para aquele estudo, para a orientação das pessoas que estão aí se formando. Então, a gente busca essa clareza, né? Essa estrutura. Sim, é porque eu ando muito preocupada com a questão da análise, entendeu? Depois eu depois para não alongar, que nós eu acho que a psicanálise, ela entra, né, como a teoria que melhor explica essa construção interior. Freud está vivo até hoje na explicação dessa estrutura. Se você pega a teoria... como é que se usa agora? Teoria... Contemporâneas, não? Essas psicologias que estão sendo aplicadas agora. Neurocognitiva. Neurocognitiva, essas teorias todas, você vai encontrar ali bases que são bases da psicanálise, de Freud. Sim. De Freud, eu não estou falando mais ninguém. Agora, o Eupele de Didier ele traz ele traz uma riqueza e aportes muito importantes, que o psicomotricista
devia ler e reler e se aprofundar nisso. Fantástico. Eu iria mais Eu para o estou lado... falando isso mais para a clínica, viu? Sim, sim. Não? É porque eu gosto muito do método do... Record. Aqui, nós estamos chegando no final, Uhum. vamos abrir os microfones para conversar rapidamente com a Marta, despedindo, agradecendo, parabenizando, porque foi muito bom, foi muito interessante, gostei da sua... Entendi assim, né? Deu para entender? Deu para entender. Você foi muito clara, você foi muito clara. Agora a gente tem que fazer associações, né? E aí eu vou um pouco mais para o Merleau-Ponty, entendeu? Que eu conheço mais. Não, perfeito. É, Merleau-Ponty. acho que a ponte da heurística com Merleau-Ponty, da sua Merleau-Ponty, formação. Bergson na filosofia, Sim, Merleau-Ponty, né? sim, sim. Lúria com os 3 cérebros. Glória, Sim, né? sim, sim. das Fantástico. Piaget Neurônio, também, importante. Então, Ok. são estudos. Na verdade, a gente estuda muito, gente. Sim, A formação, ela é um desafio, porque a gente tem uma gama enorme de autores e de conhecimentos que não podem ficar de lado. não. Né? Não pode. Então, nós agradecemos sua presença, suas palavras. Já te falei que você é uma figurinha muito doce. Parabéns. Que bom que o seu povo também compartilhou, participou. Nós vamos, né, Suzana, depois passar a gravação nos meios, nas redes, e estamos aí para as despedidas e para os agradecimentos. Se vocês Perfeito.